Olá, você tem algum hábito? Vamos meditar sobre isso. Quando falo em hábitos, gosto de salientar que existem dois tipos de hábitos: os saudáveis e os não saudáveis. O dicionário diz que hábito é a ação que se repete com frequência e regularidade, comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Todos nós, sem exceção, temos os nossos hábitos bons e saudáveis e hábitos ruins e prejudiciais. Jesus tinha hábitos? Eu acho que sim. Vamos ver isso daí em Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mateus capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Por mais que o dia de Jesus fosse intenso, de muitas atividades, Jesus sempre tinha um momento separado para orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Jesus tinha esse hábito de falar com Deus. E por causa desse hábito, Jesus só tomava uma decisão depois de orar, nunca antes. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. A escolha dos seus apóstolos não foi simplesmente uma escolha aleatória. Jesus orou para tomar a decisão de quem chamaria para ser os seus apóstolos. Era um hábito. Ele não tomaria nenhuma decisão sem primeiro orar. Por causa desse hábito, diante das necessidades, Jesus orava. João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Havia uma grande necessidade naquele lugar. Eles estavam há quase 3 dias ali com Jesus, num lugar deserto. Então Jesus pega aqueles poucos pães e peixes e ele ora, e ele fala com Deus, e aquela multiplicação maravilhosa aconteceu. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram esses pães e peixes. A necessidade foi suprida. No momento de sua grande angústia, Jesus orou. Lucas capítulo 22, versículos 41 a 44. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Não temos ideia do tamanho dessa angústia que Jesus passou, mas sabemos que nesse momento da angústia ele orou e orava ainda mais intensamente. Glória a Deus. Você tem esse hábito de orar?
Se sua resposta for sim, você sempre encontrará tempo para orar ou para falar com Deus. Porém, diante dessa pergunta, se a sua resposta for não tenho o hábito de orar, você só irá orar quando sobrar tempo e se sobrar tempo. Se você tem esse hábito de orar, você nunca tomará uma decisão sem primeiro ir a Deus em oração, pedindo direção. E sabe o que Deus fará? Dará a direção certa. Glória a Deus. Se você não tem o hábito de orar, você correrá o risco de tomar uma decisão sem a preciosa direção de Deus. E é nesses casos que, infelizmente, muitas vezes quebramos a cara, porque sem a direção de Deus é muito difícil. Se você tem esse hábito de orar, então, diante das necessidades, você irá a Deus em oração pedir sua bendita provisão. E Ele é o Deus da provisão. Se você não tem o hábito de orar, você vai apenas reclamar e murmurar diante das necessidades. Se você tem esse hábito de orar, com certeza que no dia da angústia, você vai orar a Deus, pedindo consolo e paz, e Deus enviará um anjo para te consolar, assim como fez com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você não tem o hábito de orar, no dia da angústia, você vai estar desesperado e não haverá quem possa te ajudar ou te consolar. Para encerrar, se você tiver o hábito de orar, vencerá as tentações. Lucas capítulo 22, versículo 39 a 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Como é que podemos nos livrar das tentações e das consequências terríveis das tentações? Orando. Essa é a recomendação do Mestre. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, eu não sei quais são os seus hábitos, mas se você desenvolver o hábito de orar, com certeza sua vida será muito melhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a desenvolver esse hábito de orar. Senhor Deus amado, que possamos a cada dia ter o nosso período de oração e falar com o Senhor. Eu peço, Senhor Deus amado, que o Senhor ajude a mim e a cada um dos meus irmãos, porque assim, quando oramos e colocamos tudo diante do Senhor, Pai amado, certamente, Senhor Deus amado, nossa vida será muito melhor. Assim, pedimos sua ajuda, sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Orando é muito melhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, suas finanças, sua fé, sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?